também a gente tem um desenvolvimento bastante significativo da personalidade e também a maturação das emoções. Lembrando novamente do filme Divertidamente, a gente pode lembrar o quanto a Riley foi aperfeiçoando e amadurecendo as emoções dela, né? E isso é muito interessante também no desenvolvimento, já começa na pré-adolescência, mas ele vai seguindo. Além disso, outros aspectos que a gente tem a considerar. A partir então do desenvolvimento físico, né, da puberdade, é o desenvolvimento de mudanças morfológicas, fisiológicas, o desenvolvimento biológico, que vão marcar os fenômenos como pubarca ou adrenarca, né? E a menarca. Então, a pubarca ou adrenarca da menina, ou aliás, a pubarca ou adrenarca do menino, né, ou gonadarca, e a gente chama esse desenvolvimento todo de adrenarca para as meninas e para os meninos, mas nos meninos é chamado de pubarca ou gonadarca e para as meninas menarca. Então, essa mudança nessas estruturas físicas, fisiológicas e morfológicas são muito importantes e vão levar a considerações também no que tange ao desenvolvimento emocional, cognitivo, comportamental, né, por conta dos hormônios, da influência dos hormônios na vida dessas crianças pré-adolescentes, né, a partir dos 10 anos, e depois na vida dos jovens adultos também, quando a gente vai finalizando esses efeitos aí da puberdade. Na aula de hoje também é importante entender as diferenças entre as gerações, a geração Y, a geração Z e outras, né, como a que vem a partir de 2010, que é a alfa. Muito se fala em relação às diferenças entre as gerações, mas pouco se discute o que é a evolução das gerações. Os teóricos começaram a avaliar e pensar nisso a partir da geração chamada de Baby Boomers, que são os bebês das guerras, ou bebê da guerra, do pós-guerra, que são aquelas crianças que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945. Então, todas as crianças que nasceram no ano seguinte, em 1946, até mais ou menos 1964, mais ou menos porque nem todos os autores concordam que se encerraria aí, mas é mais ou menos isso, né? Até mais ou menos 1964. Eles são considerados os baby boomers, a geração que nasceu no pós-guerra. Depois também a gente tem aí a geração X, que é a geração que pode englobar algumas dessas crianças. Então, alguns autores acreditam que algumas pessoas que nasceram em 1960 já se enquadram muito mais com comportamentos típicos da geração X do que dos baby boomers. Mas a geração X ela é mais característica a partir da década de 70 do século XX, ou seja, para aqueles que nasceram entre 1970 e 1980. Depois vem a geração Y, que talvez alguns de vocês da sala estejam enquadrados nela, entre 1980 e 2000. Muitos da sala também já são da geração Z. Meu Deus, estou velha demais, porque eu sou da X, tá? Mas muitos de vocês são da geração Z, provavelmente, né? Que é entre 1990 e 2010, tá? Essa geração é uma geração que tem uma aproximação muito grande com a tecnologia já, né? É a chamada geração tecnológica. Depois, nas explicações dos slides, fica um pouco mais claro, tá? Eu vou fazendo uma explicação slide a slide. E as crianças que nasceram a partir de 2010, ou seja, do ano 10 do século 21, né? Elas são chamadas de geração alfa. Então, essa geração alfa,
ela é a que nasceu já com toda a questão tecnológica muito avançada, com as redes sociais e com a globalização instaurada. Então, é uma geração que tem um comportamento bastante diferente. Por que é importante a gente falar das diferenças entre as gerações? Porque a gente vai falar, né, do comportamento típico de adolescentes, adultos e jovens adultos, mas de que adolescente eu estou falando? É do adolescente da minha geração? Da geração X? É do adolescente da geração Y? Ou é do adolescente da geração Z? Né? Ou é o adolescente ainda da geração alfa, esse que está por vir? Certamente essa geração é bem diferente da minha. Vocês mesmos, né, em sala da geração Z, provavelmente o que mexe com vocês, o que acessa vocês, são coisas diferentes do que acessaram a minha geração. Então, os comportamentos também podem ser típicos. É claro que a maior parte dos comportamentos e as mudanças físicas, emocionais, eles se mantêm. Então, a gente tem um padrão, né? Mas antes de falar da adolescência, é importante, então, que a gente estude um pouquinho a respeito dessas gerações, das mudanças de gerações, enfim. E eu vou depois deixar alguns links em vídeo que discutem um pouquinho essas mudanças também, para agregar um pouco mais, tá? Além disso, nessa aula, né, é importante que a gente também entenda qual o volume de pessoas que a gente tem maior nesse momento, e na verdade a gente tem uma concentração da geração X, o maior volume de pessoas vivendo atualmente, não só no Brasil. No Brasil tem um slide que vai falar sobre isso, mas no mundo, aqui no Brasil a gente tem cerca de 20 milhões de pessoas na geração X, né? E o menor volume, nesse momento pelo menos, são os da geração Z e também os da geração alfa. Isso porque, claro, logo que aconteceu a guerra, as pessoas começaram a ter mais filhos, né? Na verdade, naquele momento ainda se tinha muitos filhos. É muito comum, por exemplo, que colegas, eu tenho vários colegas da minha idade, que eles tenham irmãos, entre 2, 3 irmãos. Mas as gerações mais novas não têm. Por exemplo, né, eu tenho uma filha de 6 anos, ela não tem irmãos, é filha única. E na sala dela, muitas crianças são filhos únicos. A minoria tem irmãos. Não é o que acontecia na minha sala de aula lá quando eu era pequena. A maioria tinha irmãos. Era muito raro a gente encontrar uma criança que era filho único, né? Hoje não. A maioria, a gente tem crianças que não têm irmãos. A maioria são filhos únicos. Então, isso é uma diferença bastante significativa, claro. Além disso, a gente também vai começar a estudar a história social da família. Quando é que surge a família, como a gente conhece hoje? Qual o papel dela, né? Será que ela influencia no nosso comportamento ou não? Quando a gente começou a se comportar como família, né? De onde vem o sobrenome, por exemplo? São aspectos muito importantes e muito interessantes. Além disso, quando começou a se estudar o comportamento típico da criança, típico do adolescente, o que é um comportamento típico? Na verdade, a gente foi estabelecendo esses padrões, né, na modernidade, no que a gente chama de era moderna. Mas a gente começa a escrever em livros sobre ele a partir de 1900, mais ou menos, né? Então, mas o que acontecia antes? A gente vai ter uma ideia, né, também. Então, eu quero que vocês leiam os slides todos. Depois, se precisarem, recorram ao slide com explicação em áudio. Se vocês não conseguirem baixar o slide com o áudio anterior da aula, me falem por e-mail, porque daí eu mando por e-mail esse slide com explicação em áudio, porque ele está pesado. Eu não sei se o sistema vai suportar, né, essas explicações, certo? Mas eu posso mandar aí para cada um dos alunos depois se vocês me pedirem por e-mail, tá bom? Além disso, nessa aula, depois de falar a respeito das questões, né,
da história da família, das famílias tradicionais, a gente vai tentar entender quais são as questões contemporâneas que envolvem a família de hoje. E aí, nisso, eu quero a ajuda de vocês. O que a gente caracteriza como nova família hoje? Eu gostaria que vocês fizessem uma atividade bem simples, tá bom? Que é ou gravar um áudio ou vídeo falando um pouquinho sobre as famílias hoje, as famílias contemporâneas. A gente depois vai ter uma explicação do que é a estrutura da família, porque essas famílias elas são divididas entre famílias tradicionais, monoparentais, recasadas, ampliadas e não convencionais. E o que eu quero desse áudio ou vídeo de vocês? Que vocês expliquem como é a família de vocês. É uma família tradicional? É uma família monoparental, recasada, ampliada ou não convencional, e não convencional de que tipo? Né? E aí, se vocês me permitirem, seria muito legal que a gente pudesse ver e acessar o vídeo um do outro, dos colegas, né? Para entender o que é essa família. Né, se ela é tradicional, recasada, monoparental ou não. Né? Monoparental é aquela que um dos pais assume a criação do filho. A família tradicional é aquela família que a gente conhece, lembrando, né, a família de Jesus Cristo, a mãe, o pai e os filhos, mas claro, pode ter aí a presença de avós, de avós. Né? Uma família recasada é aquela em que um dos pais ou ambos tiveram um novo casamento, e nesse casamento se tem outros filhos, por exemplo, né? Se tem o pai o marido, aliás, que traz filhos de outro casamento, a esposa que traz filhos de outro casamento, e eles fazem essa junção, né? Como é que é então a sua família? Vamos pensar nisso e discutir isso por vídeo, trocando experiência entre os colegas. Acho que isso é muito legal, vai ser muito legal. Então, é essa atividade que eu quero que vocês façam na aula de hoje, tá? Bem simples, bem tranquila, mas discutindo de maneira bem humorada até como é que é, né, a sua família. Além disso, a gente vai entender também quais são os aspectos jurídicos que envolvem essas novas configurações de família. Isso é bem importante, né? Porque a família muda, as leis têm que mudar junto também. Então, se a lei muda, como é que a gente pode entender juridicamente essas novas famílias e quais são as mudanças nas leis que vão acompanhando essas mudanças de comportamento? Tá? Além disso, né, a questão da família, a gente tem a proteção em relação às crianças e aos idosos. Para a criança, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para o idoso, a gente tem o Estatuto do Idoso. Tá? E no finalzinho da aula, a gente vai falar um pouco mais, então, em relação à adolescência, né? O processo de desenvolvimento lento, doloroso da adolescência, a questão da menarca e da semenarca, como eu mencionei, né? Além disso, a gente vai falar também a respeito das mudanças específicas em relação ao processo da adolescência. Alguns autores chamam de síndrome normal da adolescência. E aí, para isso, a gente usa o livro da Berasturi e do Maurício Knobel, que é muito interessante. Eu acho que ele tem em PDF na internet, eu vou dar uma olhada depois. Mas esse livro é bem importante para a gente, tá bom? Fiquem com Deus, um bom descanso, uma boa noite para vocês.